Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos no final de semana do Grande Prêmio do México 2021. Vamos falar então um pouco hoje sobre a história do Grande Prêmio do México na Fórmula 1 e também sobre o que podemos esperar para a corrida deste próximo domingo. O Grande Prêmio do México de Fórmula 1 passou a fazer parte do calendário do Campeonato Mundial da categoria no ano de 1963. Foi a penúltima prova da temporada, naquele ano, realizada no dia 27 de outubro, no Autódromo da Cidade do México, que hoje é o autódromo denominado Hermanos Rodrigues. Teve como seu primeiro vencedor o escocês Jim Clark, correndo pela Lotus. O Jim Clark que acabou sagrando-se campeão da temporada de 1963. Fez parte do calendário da Fórmula 1 por 3 períodos no decorrer da história da categoria, de 1963 até 1970, depois de 1986 até 1992 e de 2015 até 2019. Tinha prova no calendário no ano passado, em 2020, acabou não sendo realizada por conta da pandemia. Sendo assim, nós tivemos então 20 edições do Grande Prêmio do México até o momento. O Grande Prêmio do México 2021 será a 21ª edição do Grande Prêmio do México na Fórmula 1. Dentre essas 20 edições já realizadas, nós temos 5 pilotos que venceram mais de uma vez em Grandes Prêmios do México. Jim Clark, que venceu em 63 e 68, o inglês Nigel Mansell, que venceu em 87 e 92, o francês Alain Prost, com vitórias em 88 e 90, e agora já na fase atual nós temos o Max Verstappen com 2 vitórias em 2017 e 2018 e o Lewis Hamilton com vitórias em 2016 e 2019. Nos construtores, os maiores vencedores, nós temos Lotus, McLaren, Williams e Mercedes como as equipes que mais venceram, com 3 vitórias cada uma delas. Nas pole positions, o cara que mais conquistou poles foi o Jim Clark, disparado, com mais poles no México, foram 4 poles do Clark. Atrás do Clark vem o brasileiro Ayrton Senna, com 3 poles conquistadas, e o Nigel Mansell tem 2 poles em grandes prêmios do México. Nos construtores, a Lotus domina o quesito pole positions, principalmente puxada pelas poles do Clark. A Lotus tem um total de 6 poles conquistadas em grandes prêmios do México. Ferrari, Williams e McLaren têm 3 poles cada uma. Além das 3 poles do Senna, nós temos também uma vitória brasileira na história dos grandes prêmios do México, que foi do próprio Senna no Grande Prêmio do México de 1989. E essa foi a única vitória brasileira em grandes prêmios do México. O Senna ainda conseguiu outros 2 pódios e o Nelson Piquet teve como melhor resultado um 2º lugar no Grande Prêmio do México de 1987. Alguns grandes prêmios do México que podemos citar como destaque na história ficam para os grandes prêmios do México de 1992, onde o Michael Schumacher conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1, com um 3º lugar na corrida, quando o Schumacher fazia ali o seu 2º ano na Fórmula 1, correndo pela Benetton. Nós temos também o Grande Prêmio do México de 1991, que foi onde o Senna sofreu um dos acidentes mais impressionantes da sua carreira. Nos treinos para a corrida, o Senna acabou perdendo o controle da McLaren na curva peraltada, foi para a caixa de brita, bateu na barreira de pneus e capotou o carro, ficando de cabeça para baixo na caixa de brita, tendo que ser removido do carro com a ajuda dos fiscais. Não chegou a ser um acidente grave, mas foi impressionante. Mas o principal Grande Prêmio do México de todos os tempos é o Grande Prêmio do México de 1964, que acabou definindo o título mundial do inglês John Surtees, da Ferrari, a famosa corrida das Ferraris azul e branca, em um dos finais de campeonato mais disputados da história da Fórmula 1, com 3 pilotos dividindo o título ali na última etapa da temporada, Graham Hill, Jim Clark e o John Surtees, e a definição do título vindo somente nas últimas voltas da corrida. Mas vale trazermos aqui também um Grande Prêmio do México que não contou para o calendário da Fórmula 1, mas que teve a sua importância histórica, que acabou sendo importante de forma negativa até. O Grande Prêmio do México de 1962. Essa foi a primeira corrida de Fórmula 1 realizada no México e não contou para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1962. Essa prova foi vencida pelo Jim Clark da Lotus, mas ficou marcada pela morte do jovem piloto mexicano Ricardo Rodrigues, que era o irmão mais novo do também piloto de Fórmula 1, Pedro Rodrigues, e era considerado uma joia do automobilismo mundial. A Fórmula 1 em si apostava muito no Ricardo Rodrigues para o futuro da categoria ali naquele momento. O nome atual do autódromo, que foi definido já nos anos 80,
é em homenagem aos dois irmãos, Pedro e Ricardo Rodrigues. O Pedro chegou a conquistar vitórias na Fórmula 1 já na segunda metade dos anos 60, virada para os anos 70, e também viria a falecer em um acidente automobilístico no ano de 1971. E um detalhe que deixa essa história ainda um pouco mais sinistra é que o pai dos irmãos Rodrigues foi o cara que incentivou o governo mexicano a realizar a construção do autódromo da Cidade do México lá no final dos anos 50. Acabou perdendo os dois filhos em acidentes automobilísticos, um deles dentro do autódromo em que ele incentivou a construção. Todos os grandes prêmios do México realizados no decorrer da história foram realizados no mesmo local, o Autódromo Hermanos Rodrigues, que já mudou de configuração algumas vezes no decorrer da história. Na configuração atual, com a eliminação da curva peraltada, nós podemos dizer que ficou uma pista mais travada do que veloz. Apesar de ter uma das maiores retas da temporada, o trecho do miolo é composto por muitas curvas em sequência que dão bastante trabalho para o piloto para conseguir manter um bom nível de velocidade. Outra questão muito importante para esse grande prêmio é a altitude. A Cidade do México está a 2.250 metros de altitude em relação ao nível do mar. É a maior altitude da temporada e é a maior disparada. Para ter uma ideia, a segunda cidade com maior altitude no calendário mundial de Fórmula 1 de 2021 é a cidade de São Paulo, que está a 800 metros do nível do mar. Nessa altitude da Cidade do México, o ar é muito mais rarefeito, a concentração do oxigênio no ar é bem menor do que onde a Fórmula 1 está acostumada a correr. Isso muda muito o desempenho dos carros, tanto em questão aerodinâmica quanto em desempenho de motor. O pacote aerodinâmico utilizado pelas equipes nesse Grande Prêmio do México deve ser um pacote aerodinâmico muito parecido com o que se utiliza no Grande Prêmio de Mônaco, que é o circuito mais travado da temporada, e existe toda a questão do acerto na regulagem da pressão dos turbos, pois a alimentação de ar fica totalmente diferente. Isso sem falar em refrigeração dos freios e até mesmo no comportamento físico dos pilotos, que também tem interferência. Considerando todas essas condições disponíveis para o evento, o que podemos esperar para o 21º Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que está sendo realizado agora neste final de semana? Tudo leva a crer que a Red Bull tenha um rendimento melhor do que a Mercedes neste final de semana no Grande Prêmio do México. A questão da altitude e a parte do miolo do circuito, com a sequência de curvas, teoricamente deixam as coisas mais favoráveis aos carros da Red Bull. A Mercedes tende a sofrer um pouco mais para andar na frente nesse final de semana. Seguindo essa lógica, eu acredito que a Ferrari também possa ter um rendimento muito bom. Se considerarmos o que a Ferrari fez em Mônaco esse ano, e que nessa prova o pacote aerodinâmico deve ser muito parecido com o que foi utilizado em Mônaco, dá para apostarmos algumas fichas nos cavalinhos também. Lógico que no México nós temos trechos de alta também, e o motor também vai influenciar, mas o pacote aerodinâmico deve se sobressair em relação ao motor. Isso é o que a lógica nos leva a acreditar. Agora, se nós levarmos em conta que nas últimas provas tem dado tudo ao contrário, não vai ser um absurdo se a Mercedes vencer a corrida nesse domingo. E na opinião de vocês, o que vai dar nesse Grande Prêmio do México? Verstappen vence e dá mais um passo rumo ao título? Ou dá Hamilton e frustra os planos do holandês? Nas últimas 4 edições do Grande Prêmio do México, que foram realizadas, foram 2 vitórias do Hamilton e 2 vitórias do Verstappen. Olha o equilíbrio desses dois caras nesse grande prêmio. Vale lembrar também que nós teremos neste final de semana uma torcida alucinada com a presença do Sérgio Pérez na Red Bull, principalmente após o Pérez ter feito o pódio nas 2 últimas provas. Iria a Red Bull deixar o mexicano vencer, caso houvesse essa possibilidade, estando Max Verstappen logo atrás dele? Escrevam aí nos comentários as opiniões e os palpites de vocês, que na terça-feira da próxima semana, como de praxe, eu trago para o ar a análise do Grande Prêmio do México com os principais pitacos e opiniões que vocês deixarem aí nos comentários. Vamos ver se vocês elevam o nível de acerto aqui do canal, que a coisa tá complicada. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu, deixa um like, compartilha com a galera, não esquece de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo, até mais!